Espero que você tenha tido uma semana abençoada. Para começar essa semana com essa notícia aí da eleição. Não sei como é que é o seu pensamento sobre o seu candidato no Brasil, mas a informação que nós temos é que a Dilma ganhou. Com uma margem pequena de votos, mas ganhou. Não é? Eu particularmente, a gente fica naquela expectativa de que o outro candidato seria melhor. Mas agora é orar, pedir que Deus tenha misericórdia do nosso país e dê sabedoria e temor ao governante do nosso país para que ele possa conduzir da melhor maneira possível. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé e quero iniciar lendo apenas 3 versículos que estão em Apocalipse, capítulo 4, quando o apóstolo João diz o seguinte: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de noite nem de dia, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluia! Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Só Deus é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Nesse espírito de adoração, vamos buscar a face do Senhor. Deixe o seu coração buscar a presença do Senhor. Peça a Ele que te dê um coração de adorador, de um adorador que possa adorá-lo como Ele quer ser adorado, em espírito e em verdade. Senhor, recebe nossa adoração, ó Pai. Tu nos reunistes nesta noite, nessa casa, para o louvor do Teu nome. E nós te pedimos em nome de Jesus, que Tu nos purifiques de todo e qualquer pensamento impuro, para que o nosso coração possa se inclinar diante de Ti e ofertar a Ti, ó Pai, o louvor e a adoração que o Senhor merece e requer de cada um de nós. Ó Deus, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Open my
por lá. Nós vamos continuar. Ontem foi o lançamento dos nossos 2 livros, Família, Coisa Séria e Só para Casais. E nós continuamos pedindo à igreja que esteja orando pelas famílias, né? Nós vamos sortear uma nova família. Essa família vai ser o alvo da nossa oração essa semana. Semana passada foi a família do Johnny e da Alicia, mas aí não deu para visitá-los por causa da questão da agenda e não bateu direitinho, né? Mas eu acho que essa semana talvez, se der, né, a gente vai conseguir fazer essa visita aí para esse casal tão busy, né? E juntando com esse novo casal aqui. Dona Gina, vem cá, por favor, separe aqui. Bom, como nós somos bem desfalcados aqui hoje, então a gente só sorteia aquela família que está presente aqui, porque é quando ela vem aqui receber a oração, né? Então, olhando aqui, quando... Não estão aqui, pode... Aliás, hoje tem que ver quem está aqui, né? Também não está aqui. Marimon não está aqui, não. Elisete também não está. Não é Miami ainda, né? Estamos todos Miami lá. Também não estamos num cruzeiro. André Mazinho, quem está aqui? Aliás, irmãos, foi providencial que ele fosse contemplado agora. Vem cá, André, por favor. Os irmãos se lembram que o André está com uma missão, né, uma responsabilidade muito grande. Os irmãos se lembram do nosso projeto missionário, não é? O projeto de assistir as crianças do projeto em Águas Formosas. São cerca de 100 crianças que são assistidas lá, não é? E também o nosso projeto do Giving Smiles, regalando sorrisos, né? E ele vai estar indo, a mando da igreja, para El Salvador, para poder dar uma cobertura para aquelas famílias que estão sendo assistidas. Então peço, irmãos, esteja orando pelo André, não só durante essa semana. Ele vai estar indo na semana do Thanksgiving, está indo para El Salvador para poder dar um suporte sob o envio da nossa igreja para aquelas famílias que estão sendo assistidas. São famílias que não têm nenhuma estrutura financeira, às vezes até mesmo familiar, uma situação muito delicada, vive uma situação muito delicada. Gostaria que o Johnny e a Alicia viessem aqui. Eles foram sorteados na semana passada, foram os que receberam a oração da igreja, não é? E agora eu vou pedir ao Johnny que esteja orando pelo André, não é? Pedindo a Deus proteção, cobertura e direção para a vida do André. Vem aqui, Johnny. Pode ser em espanhol, inglês, como você... Vai ser em portunhol. Amém. Ó Senhor Pai, nós te damos graças esta noite por a benção de nós poder estar em Tua presença. Amém. Obrigado, Senhor, por o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou por nossos pecados na cruz. E agora nós te pedimos por a vida do nosso irmão André. Oh Deus, muito obrigado por a benção que Ele para esta igreja, Senhor. O serviço dele aqui. Nós te pedimos, Senhor, que Tu obres no coração dele, ó Senhor. E que cada dia, ó Senhor, ele possa te conhecer mais e mais. Amém. Buscar por face, através da Tua palavra e oração, Senhor. Dai a ele encorajamento, Senhor, amém, para continuar. Amém. Que ele possa continuar te servindo cada vez mais. E agora, Senhor, ele vai ter uma grande oportunidade, Senhor, de ir ao El Salvador para te servir diretamente lá, ajudando os irmãos, que todas as promessas ele fala para nós. Ó Senhor, abençoa essa viagem, abre todas as portas necessárias, Senhor. Amém. Quita todos os meios que pode ter, Senhor. Quita todos os obstáculos, Senhor, que pode estar. Ó Senhor, te pedimos que Tu leves ele, que ele possa glorificar Teu nome. Amém. Muda a vida das gentes que ele toque, Senhor. E também muda a vida dele através desse
um update sobre as missões do mês passado. Graças a Deus a gente conseguiu levantar todo o dinheiro do caso do mês. Glória a Deus por isso. Obrigado a cada um de vocês que contribuíram. Como eu falei, é sacrifício de cada um de vocês. Não vem de outro lado. Se vocês não dão oferta para a missão, ela não é feita, porque não tem outro recurso. E graças a Deus, ao commitment de todo mundo, a gente levantou o dinheiro, já foi enviado, já foi recebido, e agora durante essa semana está juntando o grupo, estão comprando material, e não sei se já é fim de semana que vem, porque é uma obra um pouco reconstruir a casinha lá, então pode ser que demore mais uma semana. Mas supostamente semana que vem provavelmente já vou ter até que seja uma fotinha ou que seja algum update sobre o caso. E também semana que vem eu já vou ter selecionado esses casos que vão ser cuidados na minha visita de El Salvador, como foto, quem são eles, o nome das crianças ou das pessoas que vai ser ajudadas, incluindo os 2 updates que eu vou fazer com a Dona Amália. Então eu vou trazer todo o pacote semana que vem, do nome, de quem vai ser, de onde eles estão, do que eles precisam. Mas mesmo ainda não tendo isso para apresentar, já vamos estar orando por isso, focado nisso e já fazendo as doações para esse novo missão que a gente vai fazer em El Salvador. E pela primeira vez, a Igreja Vida Abundante vai estar enviando alguém. Não vai ser só enviando dinheiro, não vai ser só enviando ajuda. Dessa vez vamos enviar o dinheiro, enviar ajuda, e nós vamos estar lá com os pés lá na obra, trabalhando. Então eu peço já que desde agora a gente já esteja orando e contribuindo referente a isso. Amém? Irmãos, o André é o tesoureiro da igreja e ele está apto para qualquer momento. Inclusive, periodicamente a gente coloca o balancete de tudo que entra da igreja, tudo que sai, como sai. Entendeu? Então, qualquer um dos irmãos fica livre se tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, e ele está apto para informar. O André é um tesoureiro muito, muito eficaz, né? Sempre anda em dia com a tesouraria da igreja, então ele está apto para dar qualquer informação, qualquer orientação, de maneira que todos os irmãos ficam livres, né? Porque aqui a gente procura dar esse caráter de transparência, especialmente nessa realidade que a gente vive aqui nos Estados Unidos, né? É um pouco complicado isso. Então, periodicamente a gente já fixa o nosso balancete da igreja e mostra não apenas o que entra e o que sai, mas como sai, né? Para os irmãos ficarem sabendo como que é a conduta da igreja Vida Abundante, tá bom? Então os irmãos ficam livres se quiserem qualquer orientação nesse sentido. Deixa eu dar as boas-vindas aos nossos visitantes aqui, dizer da nossa alegria de poder recebê-los aqui nesta noite. Eu creio que alguns aqui são pela primeira vez, não é? Se eu não falar o nome correto, por favor, me perdoe. David Deland. Dolan. Bem-vindo, David. Prazer tê-lo aqui conosco nesta noite. Deus te abençoe. Temos também a alegria de receber pela primeira vez, eu já tive a oportunidade de visitá-los, né? Logo que eles chegaram aqui na Flórida, a Michelle, o Anthony, Brianna, Carolina, Anderson e Fábio, né? Anderson e Fábio. Essa família que está aí inteira, né? Só falta um, né? Parece, né? Bem-vindo, Deus abençoe. Diz o Fábio que eles estão fugindo do frio lá, né? Lá de Boston. Eu falei, olha, geralmente o pessoal quando vem de Boston, fugindo do frio, costuma trazer frio também. Então, pega leve dessa vez aqui, né? Deus abençoe. Graciliano, Lucinha, bom vê-los, né? Irmãos, ontem nós, conforme eu falei, foi o lançamento do meu novo livro, e eu quero aqui de público agradecer os irmãos que estiveram presentes, que apoiaram, que encorajaram, que adquiriram o livro, e vai estar sendo exposto também lá no final, lá no salão, para os irmãos conhecerem, né? O livro Família é Coisa Séria e Só para Casais.
deixa eu falar da nossa programação do dia, primeiro, do próximo sábado. Próximo sábado é o meu aniversário, não é? De novo? Porque eu comemoro 2 vezes por ano, né? Porque vou fazer 55, mas lembra que eu comemoro 2 vezes por ano, então a metade aí. Então, próximo sábado, meu aniversário, e todos os irmãos estão convidados, né, para se alegrarem comigo aqui, mais essa bênção que Deus está me concedendo de ter mais um ano vivido, né? Então, próximo sábado, os irmãos estão convocados para participarem dessa festa aí. Próximo sábado, está marcado aí, está no boletim, acho que é às 8 ou 7h30? 7h30? 8 horas. Então, próximo sábado, às 8 horas aqui. Nós já vamos direto para o salão, tá bom? Não, fala do sábado, rapaz, né? Agora não. Tá vendo? Sábado a gente já vai direto para o salão e já vamos ter a nossa programação lá direto, tá bom? Agora, dia 30 de novembro, eu estou anunciando com mais de um mês de antecedência, porque eu quero o apoio dos irmãos incondicional nisso aí. Bom, a minha convidada vai ficar sabendo porque é surpresa, mas tudo bem. Dia 30, irmãos, nós estamos postergando o Thanksgiving para o dia 30 para nós. O que nós queremos com essa programação especial? Nós estamos fazendo um apelo para os irmãos que cada irmão, todo mundo aqui, não tem ninguém, eu acredito, não tem uma só pessoa que chega aqui nesse país e que não passa por dificuldades, que não passa por situações difíceis e que não tem uma pessoa que Deus coloca no seu caminho para te abençoar e para te ajudar. Então, o que nós queremos com isso? Nós queremos que você escolha, eu sei que você tiver 1, 2, 3, quantas você estiver, convide essa pessoa para estar aqui no dia 30. Você não precisa falar para ela por quê. Você só fala com ela, eu gostaria que você assumisse o compromisso comigo de estar lá naquele dia, não é? Eu quero que a gente dê uma oportunidade para a gente poder agradecer a Deus pela vida dessa pessoa que foi suporte, que foi bênção, que foi instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Os irmãos já viram que nesse dia aí no boletim, nesse dia não vai ser uma pessoa que vai fazer o lanche no sentido assim, porque geralmente tem as equipes que fazem o lanche daquele dia. Não é como hoje seria a Catarina e o Watts, mas não vai prorrogar para ser daqui 2 domingos. Mas vai ser a igreja que vai fazer o lanche desse dia. A gente vai fazer um jantar, não é? Para celebrar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, essa bênção de ter tido alguém para nos abençoar, para nos apoiar, para nos encorajar naquela ocasião. Então eu peço aos irmãos que, por favor, desde já esteja orando por aquela pessoa, já esteja convidando e no seu coração esteja agradecendo, porque Deus a colocou no seu caminho ou o colocou no seu caminho para ser bênção na sua vida. Então, no dia 30 de novembro, com mais de um mês de antecedência. Então, por favor, já esteja trabalhando em cima dessa programação aí, tá bom? Esse momento da nossa liturgia é um momento que a gente continua cultuando a Deus através da entrega dos dízimos das ofertas. Nós entendemos que é um privilégio, é como disse Paulo na sua carta aos Coríntios: que tens tu que não tenhas recebido? Se nós hoje podemos trazer no altar uma parte como oferta, ou uma parte como nosso dízimo, é porque antes nós recebemos, não é? Se nós não tivéssemos saúde, se nós não tivéssemos capacidade de trabalhar, talvez nós não tivéssemos condições, não tivéssemos condições de trazer aqui. Se nós temos, é porque Deus nos deu o trabalho, nos deu a força, nos deu a capacidade de trabalhar, não é isso? E a bênção de poder liberalmente trazer no altar uma parte daquilo que Deus tem nos dado. Vamos ficar de pé e vamos cultuar, entregando a Deus nossos dízimos e ofertas. Te amar pelo que
Só as crianças. Vem, Elisa, aqui receber as crianças. Vem aqui na frente, vem. Venha, Briana. Venha. Cadê a... Esse bebê. Venha. Bom, você gosta de ouvir o pastor mesmo? Tá bom. Tem crianças, irmãos, é o seguinte, tem crianças que são tão maduras que elas gostam de ouvir o pastor pregar. Não é? Sou escatologia, por sinal. Então, Senhor amado, cuide das crianças, ó Pai. A tua palavra diz que delas é o reino dos céus. Proteja a mente e o coração delas, para que elas cresçam saudáveis, ó Deus, neste mundo tão corrompido, ó Deus. Que elas cresçam aprendendo a te amar. Que o coração e a vida delas seja totalmente teu, Pai. E a nós outros aqui pedimos que fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Irmãos, hoje a minha pregação vai ser um pouco diferente do que costuma ser. Eu quero pedir desculpa aos irmãos, porque hoje nosso transmissor está com um problema ali, acho que não está dando certo a tradução. Essa semana eu vou ver se eu tomo alguma providência nesse sentido, de que já, quem sabe, no próximo domingo a gente tenha condições de fazer a tradução sem esses problemas técnicos que nós estamos tendo agora. Mas como nós temos dois bons intérpretes, a Cristina e o Johnny, acho que não vai ter problema não, né? Você para ele e o Johnny para a Alicia, né? Atos capítulo 15. A controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Atos capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que havia crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Na próxima sexta-feira, se eu for perguntar, e como eu não quero ouvir uma resposta que quase certa vai sair da boca de alguns, não é? Mas se eu perguntasse, a próxima sexta-feira vai dar dia 31 de outubro, e eu não estou perguntando, mas se eu fosse perguntar o que se comemora e o que se celebra nesse dia 31 de outubro, possivelmente alguns de vocês iriam logo dizer que se celebra o dia de Halloween. Na verdade, irmãos, não é isso que nós estamos tendo em mente. No dia 31 de outubro se comemora, especialmente os evangélicos espalhados pelo mundo inteiro, se comemora uma das datas mais marcantes dos últimos séculos ocorridos no mundo, que é o dia da Reforma Protestante. Esse dia foi um novo divisor de águas na história do cristianismo, não é? O dia da Reforma Protestante. Então, na próxima sexta-feira, a Reforma Protestante estará completando 497 anos em que ocorreu. A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão, culminando no início do século XVI,
por Martinho Lutero, através da publicação de 95 teses na capela da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Essas 95 teses, na verdade, são um protesto, são 95 posições escritas por Lutero, 95 afirmações que se colocava de desvios da igreja daquela época da palavra de Deus. E essas 95 teses que foram afixadas um dia antes da celebração do dia de Todos os Santos, ou o dia dos mortos, melhor dizendo, Todos os Santos é o dia 1º do meu dia de aniversário, do dia dos mortos, né? 2 dias, portanto. Apesar de ter encontrado oposição dentro daquela atual igreja, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Lutero foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus, o que acabou provocando uma revolução religiosa que se iniciou na Alemanha e se espalhou pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia e alguns países do leste europeu. O resultado da reforma protestante foi a divisão da chamada Igreja do Ocidente entre católicos romanos e o que viria a ser chamado e conhecido como os protestantes. Nessa época não existia a igreja evangélica, havia só a igreja dominante da época, que era a igreja católica. Então vai surgir, nesse movimento da reforma, vai surgir a chamada igreja protestante ou igreja reformada, de onde vieram as demais igrejas que surgiram posteriormente. Naquela ocasião, a reforma protestante aconteceu naturalmente dentro da igreja católica por causa dos desvios gritantes da palavra de Deus. Agora preste atenção, naquela ocasião foi necessário acontecer uma reforma dentro da igreja por causa do desvio da igreja da palavra de Deus. Mas hoje, irmãos, hoje essa reforma precisa acontecer dentro da igreja chamada evangélica, porque os mesmos desvios que aconteceram no passado na igreja católica têm acontecido nos dias de hoje na igreja chamada evangélica. Aliás, irmãos, a igreja chamada evangélica hoje tem sido, em muitos lugares do mundo, um forte empecilho para que as pessoas conheçam o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque em grande parte da igreja evangélica, a pregação do evangelho se tornou um rentoso comércio. A igreja fundada por Jesus Cristo, liderada depois pelos apóstolos, foi duramente perseguida nos 2 primeiros séculos, em que milhares de cristãos perderam as suas vidas por amor a Cristo. Nessa ocasião, quanto mais a igreja de Cristo crescia e se fortalecia, mais enfraquecido ficava o Império Romano, o até então todo-poderoso Império Romano. Por que ele era enfraquecido? Por causa da sua política, da sua economia e da sua vida pregressa. É conhecido no mundo inteiro um filme daquela ocasião chamada, me faltou o nome, que mostra o declínio do Império Romano através dos seus imperadores, que faziam verdadeiros bacanais. Então essas 3 áreas foram afetadas, a área espiritual, a área econômica e a área política. E isso foi enfraquecendo cada vez mais o Império Romano. A situação mudou, porque nesse momento a igreja de Cristo, não havia um nome de igreja, havia a igreja de Cristo, que era chamada o Caminho. Aliás, o Caminho era um nome pejorativo que foi dado por aqueles que não queriam ver o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Então eles chamaram esses do Caminho, não é? Que eram os cristãos verdadeiros. Só que quanto mais a igreja, nos primeiros 2 séculos, era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais eles matavam cristãos, mais a igreja proliferava e se espalhava. E
quanto mais a igreja crescia, mais enfraquecido ficava o Império Romano. Agora veja a tática do imperador Constantino no século III. Foi aí que a situação mudou, quando o Império Romano, ou imperador romano, chamado Constantino, no ano 313 depois de Cristo, instituiu uma série de benefícios ao cristianismo, tais como isenção de impostos, terras, pagamento dos bispos, ajuda na construção de templos. Portanto, poder e dinheiro passaram a influenciar a vida da igreja, que em 392 depois de Cristo, a igreja se fundiu com o Estado, tornando-se a mesma coisa. Naquela época havia igreja e havia Estado, mas em 392 eles dois se fundem, é quando vai surgir até hoje o que nós conhecemos como o Vaticano, não é? Com isso, muitos passaram a fazer parte da nova religião. Por quê? Porque o cristianismo autêntico e genuíno daquela ocasião deixou de ser perseguido, porque o próprio imperador se declarou cristão e então deixou de perseguir os cristãos e abriu as fronteiras, abriu as portas, dizendo que todos eram cristãos. Então, muitos passaram a fazer parte da nova religião, não por convicção de fé, mas por favores e benefícios. Aquela vida comunitária, aquele amor cristão, o partir do pão de casa em casa, o socorro aos necessitados, viraram prática do passado. O cristianismo, agora chamado já de cristianismo, porque até então não se chamava assim, o cristianismo começou a decair moralmente e seus fiéis não obedeciam à palavra e nem à vontade de Deus. Na Idade Média, quem mandava na igreja era o Papa. Naquela época, ele tinha plenos poderes para instituir e derrubar reis e reinos. A igreja passou de perseguida a perseguidora e muitos sofreram nas mãos dessa chamada igreja cristã. O filme que eu me referi é um filme que não recomendo, é chamado Calígula, que mostra toda a depravação do império naquela ocasião. Pois bem, na Idade Média então surge todo esse movimento. A Idade Média é um período da história da Europa entre os séculos V e século XV. A Idade Média iniciou com a queda do Império Romano. A Idade Média é o período intermediário da divisão clássica da história ocidental em 3 períodos. A Antiguidade, que vai até a queda do Império Romano, depois vem a Idade Média e depois surge com o movimento da Reforma Protestante, depois com o movimento na França, surge a Idade Moderna e depois vem a Pós-Moderna e por aí fora temos até o dia de hoje. Nessa época foi criado o clero, que até então não existia, que era uma liderança muito mais política do que espiritual e mantinha uma distância enorme entre o clero e o povo. O clero não parecia de forma alguma com o grupo dos apóstolos que viviam em meio ao povo. Para os irmãos terem uma breve noção do porquê foi necessário a reforma, até onde a igreja se desviou da palavra, se fazendo necessário uma intervenção que culminou com a Reforma Protestante, vou dar aqui alguns pequenos dados que mostram o desvio da igreja da época da palavra de Deus. Aí você vai entender por que foi necessário a Reforma Protestante. E um pouco mais você vai entender também por que está sendo necessário nos dias de hoje uma reforma no nosso meio. Talvez nem sei se uma reforma seria necessário, seria um surgimento de uma nova igreja, porque essa que está aí já virou uma caricatura de igreja. Pois bem, no ano 310 se instituiu a oração pelos mortos e o sinal da cruz. No ano, nem sei fazer direito, mas é assim mais ou menos. Então, no ano 310 surgiu a oração pelos mortos e o sinal da cruz. No ano 320 foi introduzido o uso de velas na igreja. No ano 375
veneração ou adoração aos anjos e aos santos falecidos. Há poucos dias o Papa canonizou mais um santo, não é? No ano 394, iniciou-se a celebração da missa. No ano 431, foi introduzido a adoração a Maria, mãe de Jesus, e acrescentou o termo Mãe de Deus, conforme o concílio de Éfeso. Até então, Maria era chamada mãe de Jesus. Agora, no concílio de Éfeso, no ano 431, foi inserido essa expressão, Maria, mãe de Deus. No ano 500, passou a ser adotado as vestes especiais para o sacerdote. No ano 526, foi adotado o rito da chamada extrema unção. Eu estou muito rápido, Cristina? Está indo bem? Johnny, estou muito rápido? Tá. Depois eu dou aqui o sermão completo, depois se vocês quiserem eu posso dar a cópia para vocês. David, está assimilando direitinho? David? Yes? Ok, podemos seguir? Vamos lá. Então, no ano 593, surgiu a doutrina do purgatório. No ano 600, o Papa Gregório I adota o latim na celebração da missa. A missa passou a ser celebrada em latim. No ano 610, foi criado o papado, usando-se o título da origem Maximus Pontifex, né? Ou Pontífice Máximo. No ano 709, surgiu o início da prática de beijar os pés dos papas, copiada do costume de beijar os pés dos imperadores. Portanto, o Papa está assumindo um poder cada vez mais alto. Então passou-se a adotar esse princípio de se beijar os pés dos papas. Foi no ano 750. No ano 788, começou a prática de adorar a cruz e as relíquias dos santos falecidos. No ano 850, foi criada a chamada água benta, misturada a uma pitada de sal e abençoada pelo sacerdote. Se você pensa que isso é coisa de Universal, já existia antes. A Universal só está aperfeiçoando todos aqueles desvios da palavra, ela e as demais outras igrejas que adotam esse mesmo sistema, só estão simplesmente trilhando na mesma trilha que eles trilharam há muitos séculos atrás. No ano 890, surgiu o início da veneração a São José. No ano 965, o batismo dos sinos, instituído pelo Papa João XIV. No ano 998, surgiu o jejum e a abstinência de carne às sextas-feiras durante a quaresma. Era dito, uma parte da história diz, naquela ocasião, querendo-se insuflar, querendo estimular o comércio do peixe que estava em decadência, então se institui essa quaresma para que nesse período não se comesse carne, mas se comprasse peixes. No ano 1079, foi decretado o celibato obrigatório dos padres e freiras pelo Papa Bonifácio VII. Portanto, em 1079, a partir daquele momento, foi decretado o celibato obrigatório dos padres e das freiras, ou seja, não podem casar, pelo Papa Bonifácio VII. No ano 1090, o rosário, separação de contas, foi instituído por Pedro o Eremita. E no ano 1184, início da Inquisição contra os hereges pelo Concílio de Verona. Para os irmãos terem uma ideia, nós conhecemos a chamada Reforma Protestante, que culminou com a fixação das 95 teses por Martim Lutero na capela de Wittenberg. Mas, na verdade, já existiam os chamados pré-reformadores, que em todo o tempo sempre houve na igreja aquelas pessoas inconformadas com aquele desvio que a igreja estava tomando. Então, naquela ocasião, as pessoas inconformadas com o desmando e aquele desvio da igreja, eles começaram a ser perseguidos por uma instituição chamada Santa Inquisição. Inclusive, isso levou até mesmo os muçulmanos
do mundo inteiro até hoje tem uma revolta muito grande contra o cristianismo, porque muitos deles foram mortos em nome de Cristo. No ano 1190, começa-se a venda de indulgências, como forma de apagar os pecados. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Indulgência é algo que você oferecia, e o que acontece? Os seus pecados eram perdoados previamente, e caso algum parente seu já tivesse morrido, se você desse aí uma fazendinha de 5, 10, 50 alqueires, eles também poderiam ser apagados, mesmo já tendo morridos. Isso justifica porque a Igreja Católica é uma das maiores, é a maior latifundiária do mundo. Vamos falar um pouquinho mais sobre indulgência. No ano 1215, a instituição da Eucaristia, supostamente por um ato miraculoso e palavras executadas pelo sacerdote, a hóstia e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Isso foi instituído no ano 1215, até então não era visto dessa forma. No ano 1220, começa a adoração à hóstia, por decreto do Papa Honório. No ano 1229, surge a proibição da leitura da Bíblia pelos leigos. Só os sacerdotes poderiam ter acesso à Bíblia. Aí é que você vai entender, quando você conhece um pouco sobre a história de Lutero, você vai entender por que ele vai dar esse grito, porque ele era já um sacerdote, já um líder que tinha acesso à Bíblia, então ele encontra essa verdade, mas os leigos não tinham acesso mais à Bíblia, porque é baixado um decreto que se proíbe a leitura da Bíblia. No ano 1287, foi inventado o chamado o escapulário, por Simão Stock, um monge britânico. Trata-se de um pedacinho de tecido marrom com a imagem de Nossa Senhora, levando o usuário à crença de que quem usar esse escapulário em contato com a pele ficará protegido de todo o mal e ainda será retirado do purgatório no primeiro sábado após a sua morte. Você pensa que isso é coisa de igreja de hoje? Não, é coisa de igreja antiga. Hoje as igrejas que estão usando esses mesmos esquemas, chamada igreja evangélica, elas estão mudando simplesmente o nome, mas é o mesmo desvio da palavra. No ano 1414, no Concílio de Constança, foi proibido aos leigos o vinho consagrado na missa. Portanto, no ano 1414, ficando a comunhão restrita ao pão e o vinho permitido somente pelo sacerdote. No ano de 1439, surge a doutrina do purgatório transformada em dogma, ou seja, numa doutrina oficial, pelo Concílio de Florença. No ano de 1508, surge a oração da Ave Maria, completada 50 anos mais tarde e oficialmente aprovada pelo Papa Sisto V no final do século XVI. Queridos, diante de tantas distorções da palavra de Deus, uma reforma era urgente. A igreja precisava ser restaurada no reto caminho e abandonar os desvios que havia tomado. Vejamos um pouco o que acontece naquele período e principalmente os importantes ensinos bíblicos resgatados pelos reformadores. Vamos falar um pouquinho agora sobre a reforma na igreja e da igreja. A reforma na igreja e da igreja. A reforma envolveu principalmente a vida espiritual da época. Martinho Lutero era um monge católico que, a partir do estudo das Escrituras, descobriu a verdade de que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Esse texto simplesmente impactou a vida de Lutero e, por sua vez, revolucionou o mundo da época. O justo viverá pela fé. Transformado por essa verdade da palavra de Deus, Lutero desejava agora corrigir os erros que encontrava na Igreja Católica. Em momento algum, Lutero pensou em dividir. Não, ele só queria corrigir aqueles erros que haviam na igreja. No dia 31 de outubro de 1517,
véspera do dia de todos os santos, ele afixa, naquela época se diz assim, véspera do dia de todos os santos. Se fosse no dia de hoje, ia ser véspera do aniversário do pastor Carlos, não é? Que é dia 1º, mas... mas como eu não assisti ainda, fala véspera do dia de todos os santos. Por quê? Porque como a igreja tinha uma apreço, até hoje tem a igreja católica, pela adoração e oração pelos mortos, então o que se fazia? Milhares e milhares de pessoas iam para a igreja naquela ocasião. Então era a ocasião oportuna para eles conhecerem aquelas verdades que ele queria que a igreja conhecesse. Ele afixa as 95 teses à porta da igreja do castelo, na cidade alemã de Wittenberg, combatendo principalmente a venda de indulgência praticada pela igreja. O que era indulgência? Indulgência era um documento que, quando comprado, um documento oficial, com carimbo e com a chancela da igreja romana, era um documento que, quando comprado, concedia perdão pelos pecados, tanto para vivos quanto para parentes mortos. Portanto, se você quisesse que um parente seu, que supostamente estivesse no inferno, ou para eles no purgatório, você comprava aquele documento e eles então, o clero, decretava que ele sairia de lá e passaria para o céu. Isso é indulgência. E se você estava pensando em cometer um adultério, pensando em cometer um assassinato, alguma coisa assim, se você pagasse com antecedência esse documento, você já estava perdoado por aquele crime ou aquele ato que você faria depois. Isso é indulgência. A igreja romana reagiu duramente a esse ato de Lutero, mas iniciava-se ali o movimento da reforma protestante. Lutero foi excomungado e perseguido pela igreja católica, mas contou com o apoio do povo alemão. A verdade da justificação pela fé estava apenas começando a percorrer a Europa. Junto à reforma protestante se assentam 4 perguntas ou doutrinas básicas que, segundo criam estes reformadores, constituíam um erro por parte da Igreja Católica Romana. Estas 4 questões ou princípios básicos são, que foram levantados pelos pré-reformadores e pelos reformadores. Como uma pessoa é salva? Onde reside a autoridade religiosa? O que é a igreja? Até hoje, nós precisamos trabalhar em cima desses pontos. O que é a igreja? 4, qual é a essência do viver cristão? Respondendo a estas perguntas, os reformadores Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio, John Calvino, John Knox estabeleceram o que seria conhecido como as 5 solas da reforma. Solas é uma palavra latina que significa única, somente. Estes 5 pontos da doutrina formam o coração da reforma protestante. Era por estas 5 doutrinas bíblicas essenciais que os reformadores protestantes afirmariam a sua opinião contra a Igreja Católica Romana, resistindo às exigências a elas feitas para que voltassem atrás os seus ensinamentos, mesmo até o ponto de morrer. Eles permaneceram firmes. Estas 5 doutrinas essenciais da reforma protestante são: primeiro, quais foram os 5 pontos que a reforma levantou e disse: nós morremos por estes princípios, e que a igreja hoje precisa retornar a eles, porque eles estão sendo violentados como foram violentados em tempos passados. Quais são esses 5 pontos fundamentais da reforma? Primeiro, sola scriptura, somente a escritura, afirma a doutrina bíblica que somente a Bíblia é a única autoridade para todos os assuntos de fé e prática. As Escrituras, e somente as Escrituras, são o padrão pelo qual todos os ensinamentos e doutrinas da igreja devem ser medidos. Como Martinho Lutero tão eloquentemente afirmou,
quando a ele foi pedido para que voltasse atrás em seus ensinamentos. Foi dito a ele que se ele não retrocedesse, que se ele não renunciasse à sua forma de pensar, ele seria morto. Olha só a resposta que ele deu: portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, Deus queira ajudar-me. Portanto, aqui é o primeiro ponto, o primeiro grande pilar da reforma: só a Escritura. Segundo sola da reforma, sola gratia, ou somente a graça. Salvação somente pela graça. Afirma a doutrina bíblica de que a salvação é pela graça de Deus apenas, e que nós somos resgatados de sua ira apenas por sua graça. Não há nada em você que seja capaz de levá-lo à sua autossalvação. Você depende da graça de Deus. A graça de Deus em Cristo não é meramente necessária, mas é a única causa eficiente da salvação. Esta graça é a obra sobrenatural do Espírito Santo, que nos traz Cristo, que nos liberta da escravidão do pecado e nos tira da morte espiritual. Terceiro pilar da reforma: sola fide, ou seja, somente a fé. Salvação somente pela fé. Afirma a doutrina bíblica de que a justificação é pela graça somente, através da fé somente, somente por causa de Cristo. É pela fé em Cristo que sua justiça é imputada a nós, como a única satisfação possível da perfeita justiça de Deus. Quarto fundamento, quarto pilar da reforma: solos Christus, somente Cristo, somente Cristo. Afirma a doutrina bíblica de que a salvação é encontrada somente em Cristo e que unicamente sua vida sem pecado e expiação substitutiva são suficientes para nossa justificação e reconciliação com Deus Pai. Irmãos, vocês têm ouvido muitas pregações de muitos púlpitos de igreja e na televisão, mas os irmãos precisam saber que uma pregação em que o Evangelho não é apresentado, em que a obra substitutiva de Cristo é apresentada, não é a pregação do Evangelho, é a pregação de um discurso qualquer, que pode fazer bem às pessoas, trazer encorajamento para elas, ganhar muito dinheiro e viver uma vida nababesca aqui na terra. Mas a verdadeira pregação do Evangelho tem que mostrar que só através de Jesus Cristo há salvação, e fora de Jesus não há salvação. Quinto pilar da reforma: solo deu glória, glória somente a Deus. Afirma a doutrina bíblica de que a salvação é de Deus e foi alcançada por Deus apenas para a sua glória. Isso demonstra que, como cristãos, nós devemos glorificar sempre a Ele e devemos viver toda a nossa vida perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e somente para a sua glória. Amados, estas 5 importantes e fundamentais doutrinas são a razão da reforma protestante. São tão importantes avaliar a igreja hoje e seus ensinos quanto eram no passado. De muitas formas, ouça-me com atenção, de muitas formas, grande parte da cristandade protestante precisa ser desafiada a retornar a essas doutrinas fundamentais de fé, da mesma forma que os reformadores desafiaram a Igreja Católica Romana no século XVI. Conforme afirmei no começo dessa mensagem, a igreja hoje está tão deformada
e descaracterizada da igreja deixada por Jesus, que ela precisa mais do que uma simples reforma, ela precisa passar por uma transformação profunda e radical. Como na Idade Média, em que a igreja passou por essa reforma, eu creio que nós estamos precisando passar por essa reforma hoje também. Por quê? Por 5 razões. Primeiro, porque só a Escritura não tem sido suficiente para os crentes de hoje. É preciso algo mais, como visão, revelação, sonhos e outras coisas mais. Os crentes de hoje dão mais valor aos videntes e cartomantes evangélicos do que a palavra de Deus. Se eu anuncio uma verdade da palavra de Deus, e se alguém diz que recebeu uma revelação, aquela revelação que pode nem ter fundamento na Bíblia, muitas vezes tem mais valor do que um princípio da palavra que eu apresento para aquela pessoa. Irmãos, a palavra de Deus precisa ser colocada no seu lugar, na igreja evangélica e em nossas vidas. Por que nós hoje estamos precisando passar por uma reforma profunda? Porque só a graça, só a salvação pela graça não tem sido suficiente para os crentes de hoje. Eles têm que fazer alguma coisa mais, eles têm que cooperar com Deus, porque a graça salvadora de Deus sozinha não é capaz de salvá-los. Por que nós precisamos de uma reforma hoje na igreja chamada evangélica? Porque só a fé em Jesus não tem sido suficiente para os crentes de hoje. Eles precisam de um estímulo, eles precisam de um auxílio, de uma muleta a mais, tal como uma rosa ungida, 7 correntes disso, 7 correntes daquilo, passar pelo caminho do sal grosso, se não resolver, passa pelo caminho do sal fino, se não resolver, passa pela porta da esperança, porque só assim eles serão contemplados pela bênção que almejam. Irmãos, isso tem que acabar. A fé é só em Jesus Cristo. Ontem eu atendi, vocês não sabem o que é você atender, vocês ouvem essas informações de gente com esses testemunhos muitas vezes comprados, dizendo que alcançou essa ou aquela bênção, mas vocês não sabem quantos milhares e milhares de pessoas estão sendo destruídas por essas igrejas que mostram algo fora de Jesus. Ainda ontem eu tive a oportunidade de aconselhar uma jovem senhora, em que o pastor aconselhou o marido dela, que é um usuário de drogas, a deixá-la, e disse: venha para cá, para a nossa igreja, e nós vamos fazer algumas correntes, mas você tem que pagar tantos $1000. E agora você chega para apresentar o evangelho para uma mulher dessa, que está destruída, e ela diz: pastor, como pode? Um próprio pastor pede para o meu marido me abandonar, e que se eu pagasse tantos de dinheiro, que eu seria liberto lá na igreja deles. Virou um verdadeiro comércio, irmãos. Só a fé em Jesus não tem sido suficiente. É preciso de um amuleto mais, é preciso de um estímulo a mais. Por que a igreja precisa passar por uma reforma hoje? Porque só Jesus não tem sido suficiente para os crentes de hoje. Por isso, assim como no passado, eles recorriam a outros mediadores. Nos dias de hoje tem sido feito a mesma coisa, só que de forma disfarçada. Irmãos, tem sido feita a mesma coisa numa linguagem evangélica. Muitas igrejas chamadas evangélicas hoje estão extorquindo seus fiéis, porque substituem as palavras dos tempos antigos por palavras evangélicas, e tem muito crente achando que é uma igreja evangélica. Na prática, segundo o que se prega no púlpito de muitas das nossas igrejas, Jesus não é suficiente para nos salvar. Como os fariseus do passado, no texto que eu vos li, que disseram os líderes da igreja da época, quando Paulo chega trazendo um relatório e falando a respeito das pessoas que haviam se convertido através de Jesus Cristo, os próprios crentes de Jerusalém, muitos deles, da seita dos fariseus, disseram: não, além de Jesus, eles precisam se circuncidar e cumprir a lei de Moisés para serem salvos. Como no passado, irmãos, nos dias de hoje,
Só Jesus Cristo, quando se apresenta uma mensagem que fala só de Jesus Cristo, não tem sido suficiente. Você tem que dar a sua contribuição. Desde que você faça isso e faça aquilo, você vai ser salvo. Por que que a igreja hoje precisa passar por uma reforma profunda? Quinto lugar, porque dar glória a Deus, somente a Deus, não tem sido suficiente para os crentes de hoje. Eles precisam dar glória também aos homens. Muitos líderes evangélicos hoje são mais venerados do que no passado. Vivem como se fossem astros de cinema. São donos de verdadeiros impérios e, o que é pior, tendo o evangelho como moeda de troca. São pastores que viraram celebridade, irmãos. Não andam mais no meio do povo simples. São donos de verdadeiros impérios. São cantores que não cantam para uma plateia se não tiver tantos mil pessoas. Está virando um escândalo após o outro no Brasil. Esses cantores são tratados como se fossem celebridades. Cantores que se recebem antecipadamente, mas quando fica sabendo que no auditório, reservado para 5, 10, 15 mil pessoas, só tem 300 pessoas, eu não vou lá cantar. Pregadores, irmãos, que estipulam cachês altíssimos para pregar nas igrejas. E tem muitos de nós, e me perdoe se eu não sei se você não é um deles, que tem contribuído para engordar a conta bancária desses mercenários. A igreja hoje, irmãos, precisa ter atrativos, jogo de luz e uma porção de coisas mais, porque isso não atrai mais as pessoas. A pregação da palavra e do evangelho não é suficiente. E os próprios crentes não querem saber de uma igreja que tem pregação da palavra. Ele quer saber de uma igreja que tem show. A igreja hoje precisa de passar por uma reforma profunda. Agora a igreja hoje sou eu e é você. Nós precisamos parar para refletir, irmãos, naqueles homens que deram as suas vidas para que tivesse uma igreja genuína, que pudesse pregar a palavra com autenticidade. Esse tema é um tema que me empolga muito, conforme os irmãos já perceberam. Mas eu não vou me empolgar menos agora para não prolongar muito. Mas eu quero concluir. Quero concluir esta mensagem reafirmando o que disse o reverendo Hernandes. A reforma não é uma opção, mas uma necessidade. A reforma não é uma caiação da velha estrutura religiosa, nem uma pele bronzeada para cobrir o esqueleto doente de uma teologia herege. A reforma não é uma mudança epidérmica, motivada pela busca do novo. A reforma é uma volta às Escrituras, um retorno à doutrina dos apóstolos, um compromisso inalienável com a verdade divina. Amados, a reforma protestante foi marcada por homens que decidiram seguir a Jesus, que fizeram de sua vida um testemunho do que Deus pode fazer na vida de qualquer um de nós. Devemos estar dispostos, assim como aqueles homens, defender as doutrinas principais da Bíblia e proclamá-la em alto e bom som. Que Deus, amados, nos conceda ousadia e coragem para anunciarmos a verdade da sua palavra àqueles que estão em caminhos tortuosos. Esta semana, numa reunião com alguns colegas mais próximos, estávamos debatendo a respeito dessa realidade que nós temos vivido hoje, em que muitas igrejas que se pregam a palavra de Deus, muitas delas estão praticamente se fechando, porque os crentes dessas igrejas estão migrando para as igrejas maiores. E levantou-se uma pergunta de um dos pastores, porque só tem dois caminhos, ou talvez um caminho: mudar o seu estilo de pregação, tornar a sua pregação mais atraente,
mais atrativa, mais soft, mais light, ou fechar as portas. E um dos colegas disse: o que está faltando é ter coragem. Coragem para assumir o fracasso. O fracasso dentro da visão de alguns. Porque pastor bem-sucedido hoje é pastor de igreja grande. Pastor de igreja pequena é pastor fracassado. É preciso ter coragem de assumir que você é um fracassado. Do que ter uma igreja grande barateando a pregação do Evangelho. Esses são os verdadeiros fracassados. E naquele momento eu disse: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Porque se isso é ser um fracassado, que eu seja um fracassado, mas que eu não queira o sucesso, não queira ser um pastor de igreja grande, barateando a pregação da tua palavra, nem o testemunho cristão. Assim eu quero dizer para você, meu querido irmão, o sacrifício de Jesus na cruz para te salvar, que Ele pagou, o preço foi alto demais, para se viver de qualquer maneira, para se viver um evangelho correndo atrás de bênção aqui e acolá, porque a bênção maior você já tem, que é a salvação em Jesus Cristo. Este mundo é passageiro, daqui a pouco você vai partir para a eternidade. Agora, onde você estará na eternidade? O Beto me disse agora há pouco, antes de começar o culto, que ele tocou numa mansão ontem, que ele já viu mansões lindas, mas nunca viu algo como aquela. Irmãos, é verdade, vivendo aqui, nós muitas vezes ficamos a perguntar: Senhor, e agora? Vemos tanta gente correndo atrás de bênção aqui e acolá, mas a nossa mansão, Jesus disse que está nos céus, irmãos. Amém? Nossa mansão está aqui. Se Deus quiser nos dar uma vida plena aqui, quiser enriquecer com suas bênçãos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mas que nós não nos corrompamos, irmãos. Que nós não nos corrompamos. Sejamos leais e fiéis àquele que pagou o preço com a sua própria vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Portanto, no dia 31 de outubro, na próxima sexta-feira, quando perguntarem para você que dia é hoje, diga: é o dia de celebrar a reforma protestante. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Senhor amado, Pai, aplique esta palavra ao meu coração, ao nosso coração, Senhor. Dá-nos a graça individualmente de sermos uma igreja na qual o Senhor tem alegria, na qual o Senhor se compraz. Deus amado, que o Senhor nos livre, ó Deus, de nos corrompermos, de baratearmos a pregação da Tua palavra. Deus amado, que o Senhor nos livre, Senhor, de trilharmos por esses desvios que a igreja tem trilhado hoje. Que o Senhor nos traga para a Tua palavra, meu Deus. Sustenta-nos com a Tua graça, para que a nossa vida possa, ó Deus, espelhar a vida do Teu Filho Jesus Cristo aqui, para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, vamos louvar o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer
Eu queria pedir aos irmãos que convidem alguém. Ligue para quem não veio hoje, convide alguém para vir domingo passado. Nós vamos ter domingo que vem. Nós vamos ter um pregador conhecido no mundo inteiro pregando aqui no próximo domingo, vai nos trazer a palavra. Eu convidei o Billy Graham, ele vai estar aqui ministrando a palavra. Então eu peço aos irmãos, não estou brincando não, falando sério. Então ele vai estar aqui ministrando. Próximo domingo eu gostaria que cada um trouxesse um visitante para estar aqui, para ouvir aquela palavra que aqui será ministrada no próximo domingo. Faça um compromisso, querido, dessa semana você orar e convidar pelo menos 3 pessoas para estarem aqui, para ouvir esta palavra que vai com certeza impactar o seu coração e o coração daquela pessoa. Ao término do culto aqui, o culto vai continuar lá. Então os irmãos, por favor, conduzam os nossos visitantes até o salão, para que eles não se percam aí no meio do caminho. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, desejo uma semana abençoada em nome de Jesus.